Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom domingo para todos nós. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, este momento que nós abrimos o nosso coração para Jesus, para os doces ensinamentos do Evangelho, para que possamos cultivar em nossa alma as sementes de esclarecimento, de esperança e de consolação através das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje possamos ter um domingo, tecer um domingo com Cristo vivo em nosso coração, para que cada palavra, cada pensamento e cada sentimento nosso possa ser um reflexo de Jesus, dos ensinos do Cristo. Que possamos hoje estar de mãos dadas com Jesus, para que as nossas intenções, os nossos desejos e pensamentos estejam alinhados na estrada com Cristo. Olha, meus irmãos, hoje nós vamos refletir aqui juntos sobre a tristeza profunda. Esse sentimento que às vezes contorce a nossa alma, que causa um vazio profundo no nosso coração. Quem de nós já não sentiu, já não experienciou essa melancolia? Que a melancolia ela é essa tristeza profunda, esse abatimento físico e também mental, meus irmãos. Porque quando a gente fala de tristeza, ela é um sentimento que todos nós estamos sujeitos a sentir, dependendo das situações que a gente enfrenta, ou a forma como a gente encara o que nos acontece, podemos aí florescer uma tristeza e nada de errado com isso. Somos ainda seres imperfeitos e experienciamos as mais diversas emoções. Mas só que hoje aqui a gente não está falando só dessa tristeza que geralmente é passageira. Nós estamos falando de uma tristeza mais profunda, algo mais forte. Estamos falando da melancolia, aquele amargo na alma, aquele abismo no coração. A melancolia, ela faz com que os nossos olhos se tornem um oceano de lágrimas, que a gente perde, e aí a gente perde o ânimo de realizar as coisas no dia a dia, ficamos sem energia, ficamos cabisbaixos, parece que a gente perde as emoções, as outras emoções, parece que a melancolia ela domina tanto a nossa alma, tanto o nosso coração, que a gente já não sente mais nada, a não ser essa apatia pela vida, essa tristeza profunda, esse amargo dentro de nós. Eu acho que se tivesse como a gente definir a melancolia em poucas palavras, acho que seria esse abismo dentro da alma. E parece que a gente está caindo nesse abismo e ele não tem fim. E devido à melancolia a gente se entrega. A gente fica muito abatido fisicamente, emocionalmente, a gente se entrega para esse abismo. E só vai caindo, afundando. E quando vê, a gente já tá ali, sozinhos, imersos naquela dor profunda dessa tristeza. E como dói essa melancolia, porque a melancolia, segundo Emmanuel, o nosso querido benfeitor Emmanuel, ele caracteriza a melancolia como essa tristeza profunda e como uma enfermidade da alma. Olha só, Emmanuel diz que essa tristeza profunda, que é como se fosse esse abismo dentro de nós, essa tristeza improdutiva, ela é uma enfermidade para a nossa alma. Porque a gente vai se rendendo a essa tristeza, deixando de realizar coisas no nosso dia a dia, a gente vai parando de fazer as coisas, parece que tudo que a gente tinha ânimo para realizar, a gente perde a vontade. Então a gente vai ficando paralisado na nossa jornada. Então Emmanuel diz que essa tristeza profunda, improdutiva, que gera melancolia,
é uma enfermidade para a alma, meus irmãos. Olha isso. Muitas vezes essa enfermidade da alma, essa melancolia, ela pode ter diversas causas. Muitas vezes a gente passa por um fato, um acontecimento muito difícil na nossa vida, difícil da gente digerir, uma experiência muito triste pra gente, e às vezes a gente não consegue digerir essa situação direito e ficamos ali, revivendo dia após dia aquela tristeza, aquele fato deprimente, não conseguindo ainda resignar em cima do que nos aconteceu. E a gente se entrega a esse fato. Então, por a gente ficar ali revivendo dia após dia, com esse olhar triste do que nos aconteceu, pode florescer a melancolia dentro de nós, que é essa tristeza mais profunda, que gera esse abatimento na nossa alma. Só que também a melancolia, ela pode florescer até mesmo, meus irmãos, de uma influência espiritual. Ou seja, podemos aí ter um irmão espiritual que nos influencia essa tristeza profunda. Só que a gente já tem que ter essa abertura para essa tristeza, porque como nós já somos esclarecidos dentro da doutrina espírita, um irmão espiritual que ainda nos deseja mal, um obsessor, ele não cria em nós sentimentos e tendências. Pelo contrário, ele alimenta aquilo que já está no nosso coração. Como diz, ele só assopra a brasa. A brasa já está dentro de nós. Ele só assopra ela. Então, muitas vezes a gente já tem essa tendência, já está com essa tristeza, passando por um momento difícil, algo que não vai bem na nossa vida, e a gente já tem essa tendência à tristeza improdutiva muitas vezes, isso pode acontecer. E aí esse irmão espiritual que nos deseja ainda o mal, ele pode influenciar para que a gente vá nutrindo cada vez mais essa tristeza, esse abatimento, que é um abatimento, meus irmãos, que ele não é só físico, parece que é um abatimento até espiritual, a gente perde as forças, claramente. Então ele vai influenciando até que a gente tenha forças para sair desse ciclo. Não é mesmo? Então, olha, pode ser diversas as causas da melancolia, não só essas, mas o interessante é que na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, nos esclarece sobre uma dessas causas. E eu achei tão bacana para compartilhar aqui conosco, para que a gente tenha forças para conseguir, meus irmãos, vencer essa melancolia, esse estado tão triste na nossa alma. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que muitas vezes, quando a gente está ao longo do nosso dia e começamos a sentir uma tristeza improdutiva, um vazio, um abatimento, uma desesperança, sabe esses frutos da melancolia? E a gente diz que sente isso do nada, digamos assim, porque não tem nenhuma causa específica ocorrendo para isso. Então, quando não tem uma causa de algo que nos ocorreu, que é muito triste, quando a gente sabe que não é uma causa até espiritualmente falando, quando não tem uma causa aparente, a gente simplesmente está guiando a nossa vida e de repente vem aquela tristeza, vem aquele amargo da vida, vem aquele vazio. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que pode ser o nosso espírito aspirando à liberdade espiritual. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós, ao nos deitarmos para dormir, o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo. E ao se desprender, ele tem esse contato maior com a vida espiritual. Ali ele vai buscar suas afinidades, ali ele vai buscar novas coisas, e a gente consegue, espiritualmente falando, sentir essa liberdade, essa leveza. Então, para nós, é como se estar no corpo fosse uma prisão, porque a gente é limitado nas nossas situações aqui quando a gente está encarnados. Só que espiritualmente falando, a gente tem mais liberdade. Então o espírito, ao dormir, se desprendendo parcialmente do corpo, ele sente um pouco dessa liberdade, ele sente um pouco dessa leveza,
ele entra em contato com lugares muitas vezes lindos, lugares mais evoluídos. A gente pode ter contato com coisas que a gente ainda não tem aqui, sobretudo esclarecimentos. É como se a gente tivesse contato com um lugar lindo, digamos assim. E aí, ao retornarmos para o corpo, momento que a gente acorda, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente do que a gente viu naquele momento. No momento de desprender parcial do sono, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. E justamente por nos depararmos com uma realidade diferente da que o nosso espírito está aspirando, meus irmãos, ou o que ele deseja, pode vir esse abatimento. Aí a gente se sente infeliz. Muitas vezes afirmamos que não conseguimos nos adaptar aqui, que a gente sente essa melancolia, que parece que tudo aqui é estranho, é diferente. Por quê? O nosso espírito, ele guarda um pouco das recordações das esferas espirituais. E muitas vezes a gente teve contato com lugares lá muito bonitos, mais evoluídos. E a gente acorda aqui numa realidade que parece que, como se fosse que a gente estivesse preso ao corpo. E é o que estamos, porque Allan Kardec, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a Terra ela é um grande hospital, uma grande escola, mas também é uma grande penitenciária para todos nós. Porque o nosso espírito ele tem que estar aqui, esse tempo preso ao corpo para cumprir os seus deveres. E a gente, quando se desprende do corpo, a gente sente uma liberdade diferente, que é o que a gente não tem aqui ainda. Porque a gente fica muito limitado, o nosso espírito, quando a gente está encarnado. Então pode surgir essa melancolia do quê? De ver uma realidade melhor, mais feliz, mais evoluída, mais bonita na vida espiritual, e quando está aqui na matéria se depara com uma realidade diferente. E aí vem esse abatimento, porque não consegue se adaptar, fica só melancólico, fica muito triste. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós uma das causas da melancolia, quando não tem uma causa na vida física, quando algo não aconteceu, claro, ele traz que pode ser isso, nosso espírito aspirando uma liberdade, uma realidade muito diferente do que a gente está vivenciando aqui na Terra. Só que, meus irmãos, para trazer um exemplo bem claro para a gente, eu acho que com esse exemplo pode até ficar um pouco mais nítido para nós aqui. Imaginemos que a gente escolhe viajar para um lugar. E a gente viaja para essa cidade e é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. A gente tem momentos só felizes ali naquela cidade, a gente tem um apoio, encontra pessoas que a gente gosta, tudo lá é mais harmonioso e a gente realmente tem experiências muito boas e felizes ali. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente retorna dessa viagem, aparece outra viagem para a gente fazer para outra cidade, agora uma cidade diferente. E quando a gente vai para essa cidade diferente, a gente já não tem mais a mesma experiência. E infelizmente a gente tem uma experiência que para nós não é uma experiência tão feliz. A cidade não é tão agradável como aquela outra, a gente não consegue se adaptar tão bem, aí a gente não fica bacana ali naquela cidade, a gente não fica se sentindo bem, a gente fica querendo ir embora, não é mesmo? Então, olha só, a gente viajou para duas cidades diferentes, uma que a gente teve experiências boas, que a gente gostou, que a gente se harmonizou e se identificou com tudo que tem lá, e ao mesmo tempo a gente vai para uma outra cidade que a gente fica desgostoso de estar lá, não consegue se adaptar, não é mesmo? Bom, eis então que surge um dia que a gente precisa realizar uma viagem. E diz pra gente que a gente pode pensar aí qual lugar que a gente escolheria. A primeiro momento, olhando essas duas situações, qual que a gente escolheria? Aquele lugar que a gente se sentiu bem e feliz, que a gente gostou, ou aquele lugar que a gente não conseguiu se adaptar muito bem, que a gente não teve experiências assim muito boas? Bom, a primeiro momento a gente vai escolher ir para aquela cidade, para aquele lugar que a gente gosta, que a gente se sente bem. Só que imaginemos que a gente não tem essa opção de escolha nesse momento. Que a gente precisa ir lá para aquele lugar que a gente ainda tem algo para cumprir. Que a gente tem um dever para realizar ali.
Não é eterno que a gente vai ficar nessa cidade. A gente só precisa ir para ela para resolver umas coisas. E mesmo sabendo que a gente não teve experiências tão boas, que a gente se sente desgostoso ali naquela cidade, que a gente não tem tanta simpatia e tanta harmonia, a gente precisa ir para cumprir os nossos deveres. Só que o que acontece? A gente não vai ficar tão feliz como se a gente tivesse ido para aquele lugar que era preferível inicialmente, não é mesmo? Esse é um simples exemplo para a gente pensar que espiritualmente isso também acontece conosco. Muitas vezes o nosso espírito ele pode ter passado aí por diversas cidades espirituais, colônias, ter tido contato com vários mundos também, isso pode acontecer, e a gente já pode ter visto várias coisas lá na esfera espiritual, agradáveis, boas, que a gente simpatiza. Só que aí chega um dever e uma missão para a gente cumprir, encarnados na Terra. Um mundo de provas e expiações, onde a felicidade aqui ainda não reina, onde ainda há muita tristeza, há muita miséria, há muitas sombras ainda. A gente fica, às vezes, pode ficar, isso é uma hipótese, desgostoso, pensando, nossa, olha tudo que eu já vi espiritualmente, os lugares que eu já visitei, e agora eu tenho que estar aqui? Então o nosso espírito, ele sente esse baque, digamos assim. Não é com todos nós, meus irmãos, mas isso pode acontecer. Sente esse baque, porque é uma realidade totalmente diferente. Mas a gente precisa se lembrar que se Deus abriu as portas para que a gente reencarnasse na Terra, é porque algo a gente tem que cumprir. É porque tem um dever aqui para nós. E algo, meus irmãos, temos para aprender aqui. Não é eterno que ficaremos aqui. É só uma etapa. É como se fosse uma viagem. É só uma etapa. Então a gente precisa ter muita resignação, muita coragem e muita fé para compreender a vontade de Deus. E se Deus abriu esse espaço para a gente renascer na matéria exatamente nessa condição, é porque tem algo muito importante para nós nessa etapa da nossa existência eterna e que será vivenciado aqui. Então a gente tem que ter muita fé e resignação para compreender essa vontade de Deus e cumprir da melhor forma possível a nossa reencarnação aqui. Acho que é válido até a gente se lembrar de Jesus. O Cristo, Espírito puro, desceu de esferas angelicais. Talvez que a gente não tenha nem noção de como seja, não é mesmo, meus irmãos? Jesus desceu de esferas angelicais para estar aqui na Terra. Olha a diferença que Jesus não teve que vivenciar, não é mesmo? De realidades opostas. E Jesus, a todo momento aqui, teve muita resignação, muita fé, cumpriu os deveres e compromissos dele, mostrando para todos nós que todos passaremos por etapas, meus irmãos, que são importantes para a nossa jornada. Então que a gente tenha fé para poder acolher a vontade de Deus do lugar exatamente que nós renascemos, que eu digo que é a Terra, esse mundo de provas e expiações. Se nos sentimos desgostosos, melancólicos, um vazio, de estarmos aqui nesse mundo, que a gente possa compreender que é a vontade de Deus e que tem um propósito maior por isso, e que se a gente cumprir a nossa jornada e os nossos deveres, com certeza o nosso espírito sentirá aquela felicidade interior que não tem preço, que é a felicidade de cumprir o dever que Deus esperava de nós, que é a felicidade da gente ter passado por essa etapa e vencido ela. Meus irmãos, Deus ele sabe o que é melhor para cada filho. Que possamos ter muita fé e muita coragem para a gente compreender que aonde estamos é aonde o nosso Pai deseja. Bom, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa outra aí explicação da melancolia quando não tem uma causa física, que pode ser o nosso espírito aspirando lugares melhores espiritualmente, só que a gente lida aqui com outra realidade. A realidade de um mundo de provas e expiações. E a passagem do Evangelho nos traz uma palavra de ânimo e esperança, para a gente ter coragem. Jesus não nos disse, eu venci o mundo? Pois bem, nós também podemos vencer, meus irmãos, com muita fé e muita esperança na vida eterna. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25,
é a passagem à melancolia e também é uma mensagem da nossa amada casa espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Um bom dia, um bom domingo para todos nós.